Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo, olá, bem-vindo. Eu estou no meu terceiro dia de organização do meu quarto para volta às aulas. São 11 horas da noite no momento e eu quero organizar e arrumar a minha mesa de trabalho e de estudo, que é essa aqui que vocês estão vendo, e também as prateleiras aqui em cima que tem muita coisa e muita coisa que eu não preciso, e as gavetas que tem os meus papéis da faculdade e também alguns documentos importantes. Bom, eu acho que eu não preciso falar isso, mas como vocês provavelmente perceberam, eu não comecei a arrumar minha mesa até amanhã do dia seguinte, porque eu acabei ficando com muito sono e resolvi dormir e fazer isso na manhã seguinte. A primeira coisa que eu realmente queria fazer era organizar os meus livros e colocar todos eles em uma só unidade da prateleira. E eu queria organizar eles segundo a altura e tipo. Ah, esse aí é o meu namorado, ele tava me ajudando, mas ele não sabia que eu tava filmando. Enfim, esses livros aí são de ficção, são de leitura, como eles chamam de adolescente, que é meu tipo favorito de leitura, e aí eu queria colocar todos eles juntinhos. Mas tinham outras unidades que poderiam ser usadas para livros, então eu resolvi separar em duas categorias. A de cima seria para livros da minha infância, que eu não quero, que eu não consigo doar, porque eu gosto muito deles, ou eles significam muito pra mim, e que são mais altos e mais fininhos, então eles vão lá pra cima. Os outros livros, na parte de baixo, são os meus livros que eu costumo ler com uma certa frequência e que têm mais ou menos o mesmo tamanho. Vocês podem reparar que a prateleira de baixo tem duas camadas de livro, uma atrás e uma na frente. Atrás é um conjunto de livros que eu já li, e é uma série, então eu não preciso ficar pegando eles o tempo todo, então não tem problema de ficarem ali atrás. E eu também resolvi decorar a prateleira de cima com o meu caderno bonito de pavão. A prateleira do lado, eu não sabia exatamente o que colocar primeiro, mas depois eu decidi colocar os meus jogos e também alguns negocinhos de planta e tintas que tinham sobrado das minhas artes e, enfim, coisas assim. Em seguida, eu queria colocar aquelas gavetinhas brancas na parte de baixo da prateleira, porque elas contêm várias ferramentas artísticas que eu uso com uma certa frequência, então eu prefiro que elas fiquem embaixo, que é mais fácil de eu pegar. E eu também coloquei os meus marcadores e algumas outras coisas em cima, de novo para ser mais fácil de pegar e para não ficar em cima da minha mesa e ficar desorganizado. Em seguida, eu resolvi arrumar essa parte aí, que estava muito bagunçada e que tinha muita coisa. Primeiro, eu peguei todas as coisas que não deveriam estar ali, como, por exemplo, protetor solar, cremes, enfim, tudo que seria de banheiro que não deveria estar ali, e eu coloquei dentro de uma caixinha específica para guardar em outra parte da prateleira. E essa caixinha, a princípio eu queria deixar fora, mas depois eu percebi que não ia ficar muito bonito. Então eu coloquei na parte de dentro e eu coloquei meu capacete na parte de cima, que ia ficar mais bonito, mais interessante. Na época que eu fiz esse vídeo, eu ainda não tinha as minhas pastas de documentos da faculdade nessa prateleira. Mas basicamente é isso que eu adicionei depois. Que vocês vão ver na minha tour pela minha mesa. Que eu vou colocar mais tarde. Eu não tinha decidido se eu queria ficar com os negocinhos azuis ou não, então a princípio eu tirei e eu coloquei meias lá. Por que meias? Porque era mais fácil de pegar a meia e de ver quais meias eu tinha. E não parece muito bagunçado, então eu acho que ficou bom ali. Eu também adicionei algumas coisinhas artísticas para decoração, tipo essas máscaras de carnaval que eu tinha feito. Agora, para as gavetas. A primeira gaveta tava uma zona, porque eu jogo muita coisa nela. Então a primeira coisa que eu fiz foi meio que lavar ela. E eu decidi colocar as minhas coisas dentro dessas caixinhas brancas e essas caixinhas menores. Porque fica mais organizado e também fica mais fácil de ver o que você tem e as coisas não se perdem ali dentro da gaveta. Enfim, é um método de organização que realmente funciona, principalmente para longo termo. Eu só tive que decidir no layout, que demorou um pouquinho, eu tive que rearrumar algumas vezes,
Porque nunca é fácil, né, você decidir num layout de organização para funcionar por um longo período de tempo, que é esse o objetivo. Mas o que eu tinha certeza que eu queria é deixar as minhas coisas de faculdade que eu uso mais nessa primeira gaveta. E principalmente os meus cadernos ficar na parte da frente e na parte de trás colocar outras coisas, meus livros ou então documentos importantes. Eu ainda não tinha decidido. E coisas que eu uso no dia a dia eu também queria colocar aí, como minha carteira, meu documento da moto, minha calculadora, cartões SD e também minha GoPro que eu uso quando eu saio de moto. Depois de tentar arrumar várias vezes, eu acabei decidindo mais ou menos num layout, que depois eu mudei um pouco também, mas basicamente os meus cadernos que eu uso nesse período eu coloquei na parte da frente, aí do lado eu coloquei os eletrônicos e também os documentos e coisas do gênero, e atrás eu coloquei alguns documentos da minha vida e da faculdade, e também seria o espaço dedicado aos livros da minha faculdade. A minha segunda gaveta também estava uma bagunça e eu costumava colocar nela todos os meus livros e cadernos dos períodos anteriores da faculdade. Só que tinha muita coisa ali e muita coisa muito antiga e papéis que estavam soltos, então a primeira coisa que eu decidi fazer foi pegar os papéis, tirar da gaveta e olhar um por um, ver o que eu podia jogar fora e o que eu tinha que organizar. E geralmente eu faço isso a cada fim de período. Eu pego os meus papéis e organizo nessa pasta transparente que tá do lado. É uma pasta sanfonada que tem várias pastinhas, subpastinhas para você colocar as coisas. Só que por algum motivo, no período passado eu não fiz isso e acabou acumulando muito papel naquela gaveta. Um problema dessa pasta é que depois desse período que eu organizei as coisas, ela não estava mais fechando. Então eu tive que arranjar um outro método de organização. Se vocês quiserem ver esse vídeo, tem a versão em inglês dele, que eu vou deixar aqui no link e também no vídeo, mas eu vou fazer uma versão em português para vocês que preferem assistir em português depois. Enfim, mas nesse momento eu estava colocando nessa pasta sanfonada que estava funcionando para mim. E tinha muito papel que não tinha muito a ver com a faculdade, tinha mais a ver com documentos e tal, que eu separei nessas duas outras pastas azuis que eu tinha, que era mais fácil de pegar as coisas e encontrar os documentos que eu precisava, ao invés de ficar procurando nessa pasta sanfonada aí. E eu também tinha algumas outras pastas jogadas lá na gaveta que tinham ainda mais papéis, e a maior parte desses papéis são resumos ou material de estudo que eu usei durante o período, e por isso que eu tive que pegar tanta coisa e separar. E foi um processo bem demorado, mas que no fundo valeu a pena porque, principalmente na faculdade, você sempre vai precisar pegar alguma coisa antiga e revisar, porque é um estudo constante que você precisa lembrar de várias coisas, então é mais fácil você organizar seus papéis e guardar tudo com cuidado e carinho do que você ter que reestudar tudo e fazer seus resumos de novo. Então eu super recomendo você cuidar bem do material da sua faculdade e guardar ele bem. Quando eu terminei, eu resolvi colocar tudo de volta na gaveta e de novo foi uma batalha para achar o layout que eu preferia. Eu sabia que eu queria colocar os meus cadernos de um lado e as minhas pastas do outro lado, só que tinha um problema grande, que era a prancheta. A prancheta ela ocupa muito espaço e o clipe dela, ele ocupa espaço também e atrapalha as outras coisas. Então, ao invés de colocar num layout vertical, eu resolvi colocar num layout horizontal, que permitia que o clipe da prancheta não incomodasse nenhum outro item da gaveta. Eu também peguei essa caixinha da Nescau, que eu pintei para colocar as coisas que estavam na caixinha em cima da minha mesa. Essa caixinha estava muito desorganizada e tinham várias coisas aleatórias, então eu tive que tirar elas e meio que separar e jogar algumas coisas fora. E eu também queria usar essa caixinha branca para colocar a minha câmera e deixar ela em cima da mesa, protegida do sol e das outras coisas. Por isso que eu estava reorganizando ela.
também. Bom, pessoal, agora chegamos à última gaveta, que é essa quarta gaveta aqui, que eu chamo de gaveta da bagunça, porque tem muitas coisas aleatórias que não tem outro lugar para ficar que eu jogo aí dentro. E eu não vou mostrar a terceira gaveta porque é a minha gaveta de artes e ela já tá organizada, então não precisei tocar nela. E essa gaveta aqui eu vou basicamente separar os objetos e colocar eles em grupos, só para ficar mais organizado e fácil de achar as coisas. Eu não sei porque esse foi o último clipe que eu gravei para esse vídeo, então esse vídeo mais ou menos não vai ter um final, então só vou deixar rolar até acabar o clipe e vou conversar com vocês. Como eu disse, eu vou fazer um tour da minha mesa para mostrar o que eu mudei depois desse vídeo e vou deixar esse link aqui na descrição e no próprio vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Espero ver vocês. Qualquer dúvida é só comentar que eu vou responder.